Mas por que mas qual o objetivo de a gente calcular coisas na quinta dimensão? Quê? Mas assim, na quinta dimensão. Você não precisa enxergar para fazer conta. Você não precisa enxergar para fazer conta. Certo, mas por que a gente faz conta com a quinta dimensão? Dependendo da aplicação, você precisa ir para a 7ª dimensão, para a 8ª, para a 9ª. Eu resolvi um problema de vídeo, né, isso foi na minha tese, doutorado, vendo um vídeo como um gráfico de uma função lá dentro do R4. E eu não enxergava o R4, mas eu fiz a conta e funcionou. Ah, que o senhor fez tudo assim, né? Eu levei para o R4. Não, na medida de tempo. Estava lá dentro do R4, pronto. A 4ª dimensão era o tempo. Não, eu ia falar isso. Ah, ia falar isso? Pronto. Ah, sim, pensei que você ia falar outra coisa. Desculpa, você tem razão. Era o tempo. Era X, Y, Z, T. Tá? Tá? Não, calma lá. A 4ª dimensão não era o tempo, não. Vou explicar. A 3ª dimensão é que era o tempo. Porque o vídeo é o quê? Já falando, ó, fui induzido ao erro. O vídeo é uma sequência de imagens. Cada imagem é função do tempo. Tá? Cada imagem é função do tempo. Não era questão de tempo, não. É porque eu via um vídeo como um cubo. A 3ª dimensão era o tempo. Para cada tempo você não tem uma imagem? Então eu via o vídeo como um cubo. Eu vi um vídeo, tá certo, como um cubo. Então cada seção desse cubo era uma imagem. Então tem o Y, o X e o vídeo anda no tempo. A 3ª coordenada, que era o Z, era o tempo. A 3ª, tá? Só que cada pixel corresponde a uma cor, né? A imagem não é assim, não é formada, não é assim que é composta a imagem? Cada pixel é uma cor. Só que quando eu pego o cubo, eu tenho um voxel. Porque o pixel é na imagem, mas quando você olha no 3, você tem um voxel. Então, o vídeo passa a ser uma função do cubo no R3 em R, se o vídeo for em grayscale. Grayscale quer dizer só tom de cinza. Eu não vou fazer RGB, que eu não precisava. RGB é o vermelho, né? É o azul, vermelho, verde e azul, tá? Aí é uma função daqui para cá. Só que onde é que está o gráfico? O gráfico é o conjunto das formas, é o conjunto dos postos da forma x, f de x, com x aonde? No domínio da f. O domínio x é o R3. E isso aqui é o número real. Então isso aqui está onde? R4. A 3ª coordenada é o tempo. A 4ª coordenada é a intensidade de cor. E aí funcionou. E deu certo. Né? Por isso que eu sou doutor hoje. Tá? Deu certinho para minha radiola. Tá? É que matemática, tinha que fazer isso, tá certo? Graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo, tá? Por isso, pronto. E aí eu tirei várias propriedades analisando isso. Por quê? Porque eu via o vídeo como uma superfície dentro do R4. Era a 3ª coordenada que era o tempo. A 4ª coordenada... Tira, mas volta aqui. Então, quanto tempo aí? Quanto? 4 tá bom. Então é o seguinte, ó. Você tem o X, tá aqui o sistema de coordenadas, eixo X, eixo Y. E você tem uma função de variável real e de valor real. Então, para cada X,
Você pega o x aqui, o x, o ponto no gráfico é um ponto o quê? É um ponto x, f de x. Se você marcar, para cada x, marcar o ponto x, f de x, você vai ter um conjunto de pontos dentro do R2, do plano cartesiano. Ó, não é do R2? Então está no ponto cartesiano. Espera-se que o gráfico seja um quê? Seja um arame, né? Quando você varia o x, os pontos x, f de x descrevem uma curvinha aqui. Isso acontece quando a função é contínua. O domínio é um intervalo e a função é contínua, mas o gráfico pode ser uma coisa muito exótica. Por exemplo, pega essa função aqui, ó. Ó, só para você ver como pode ser exótico, não necessariamente é um arame. Você pega o seguinte, ó, seja, olha essa função aqui, ó, seja f de r em r, a função dada por f de x igual a 1 se o x é racional. E é menos 1 se o x é irracional. Quem é o gráfico dessa função? O máximo que eu posso dizer é que o gráfico dessa função são duas nuvens de pontos. O gráfico está aqui o 1, está aqui o menos 1. Se o número x é racional, aonde é que está o ponto x, f de x? Está aqui em cima. Mas se o x é irracional, aonde é que está o ponto x, f de x? Está aqui embaixo. Então o gráfico dessa função é uma nuvem de pontos. Nuvem, porque não é essa reta toda, porque nem todos os pontos dessa reta estão no gráfico. A reta paralela ao eixo das abscissas de altura 1. Nem todos os pontos dessa reta estão no gráfico da função? Não, porque se o x é irracional, onde é que está o ponto x, f de x? Está embaixo. Vai dar uma nuvem de pontos. Não, de jeito nenhum. Como é que é a união? Não. Olha a coisa. Quem é, eu te pergunto o seguinte, está aqui o raiz de 2. Está aqui o raiz de 2. Quem é f de raiz de 2? Quem é f de raiz de 2, pela definição da função? É menos 1. Então o ponto do gráfico está aqui embaixo. O ponto do gráfico está aqui embaixo. Não está em cima. Esse ponto correspondente aqui é aberto, ele não está no gráfico. Agora quem é f de 3? F de 3 é 1. Então onde é que está o ponto no gráfico? Está aqui em cima. Então ficou oscilando. E é uma oscilação danada, porque o conjunto dos números racionais é denso na reta, assim como é o conjunto dos números irracionais. Então o gráfico dessa função são duas nuvens de pontos. Diga. E ele está querendo dizer que se juntasse as duas retas com pontos, vai dar uma reta com duas retas. O que eu posso dizer é o seguinte, é que se eu fizer uma animação, levar essa lá para cima, aí fecha uma reta. Mas as duas não dão uma reta, porque uma parte do gráfico está aqui em cima, outra parte do gráfico está aqui embaixo. O que você tem é que se você levantar esses pontos aqui, aí fecha lá. Tá? Porque fica os racionais com os irracionais. O inverso dessa é só o contrário? Como é? O inverso dessa função. O que inverso? Essa função não tem inversa não, cara. Essa função não é injetiva. A imagem de raiz de 3 é a mesma imagem do raiz de 2. Que é quanto? Menos 1. Então ela não tem inversa. Tá certo? Agora, vamos estudar, que horas são? Vamos estudar um negócio que é muito importante no cálculo, que é reta. Tá? Uma reta.
Você sabe, por exemplo, no plano, dados dois pontos distintos, há uma única reta passando por esses dois pontos. Certo? Tá bom? Só que eu estou agora, o plano cartesiano, é o R2. Eu estou com R2, eu estou identificando os pares ordenados com os pontos do plano cartesiano. Então eu estou aqui, tá? Eu estou aqui. Está aqui o plano cartesiano. E eu tenho retas nesse plano. Eu tenho uma reta. Se eu pegar dois pontos determinam uma única reta. Então eu tenho uma reta aqui, tem infinitas retas. Tá? Então tem retas aqui dentro. E cada reta tem uma chamada inclinação. O que é inclinação? É o ângulo que essa reta faz com o eixo das abscissas. Exatamente. Medido do eixo das abscissas para ela. Tá? Medida do eixo das abscissas para ela. Então toda reta tem uma inclinação. Se eu pegar uma reta aqui, desenhar assim, tá aqui o x, tá aqui o y. Então se eu pego uma reta, aqui ó, essa reta faz, aí eu meço o ângulo do sentido positivo do eixo das abscissas para a reta. Então ela tem um ângulo θ. Dada essa reta aqui, essa reta ela tem um ângulo θ. Tá? Esse θ é chamado de inclinação de R. Esse θ é chamado de inclinação de R. As retas verticais, que são as retas, vamos dizer assim, paralelas ao eixo das ordenadas, qual é a inclinação delas? 90 graus. 90 graus. E as retas horizontais? Zero. Zero porque, né, ela faz um ângulo com a direção horizontal. Na verdade, o ângulo é um ângulo com a direção horizontal. É qualquer ângulo aqui com uma direção horizontal. Se você pegar, né, uma reta paralela ao eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, isso aqui também é o θ, certo? Isso aqui também é o θ. Propriedade da geometria, né? Da geometria euclidiana, tá? Retas paralelas, aí pega uma reta transversal, esses ângulos aqui são congruentes, essa é a inclinação. Mas existe um conceito de coeficiente angular, quando eu tenho uma reta, tá? Que é o seguinte, vire para cá, já está pegando aqui, vou desenhar uma reta qualquer, essa reta é qualquer, tá? Nas notas eu desenho ela. É o seguinte, essa inclinação é um ângulo, essa inclinação, a inclinação de uma reta, é um ângulo em graus que está num certo intervalo. No intervalo que vai de 0 graus até 180 graus aberto. Porque em vez de dizer que é 180, você diz que é 0, tá? 0. Porque tem essas retas assim, por exemplo, se a reta está... As retas verticais, a inclinação é de 90 graus. E essa reta aqui, ó. Uma reta aqui, eixo X, eixo Y. Se você pegar uma reta dessa, quem é o θ dessa reta? Quem é a inclinação dessa reta? Maior do que 90 graus. Mas existe um outro conceito que é mais, vou dizer assim, que de repente é mais útil, mas que nem toda reta tem, que é o conceito de coeficiente angular, que é o seguinte, não vou escrever, então vou fazer a conta logo. Isso é baseado no resultado de geometria de semelhança de triângulos. Pegue uma reta aqui, pegue uma reta qualquer,
Escolha nessa reta 2 pontos. Escolha nessa reta 2 pontos. Um ponto A e um ponto B. A diferente de B. A tem a abscissa XA, ordenada YA. B, abscissa XB, ordenada YB. Quanto tempo aí, meu garoto? 15. De tal forma, mas olha aí, eu vou pegar uma reta R de tal modo que a inclinação de R seja diferente de 90 graus. Porque se a reta tiver inclinação igual a 90 graus, mesmo 2 pontos distintos, eles têm a mesma abscissa. Certo? Então, se os pontos, nessas condições aqui, se o A é diferente de B, então a abscissa de A é diferente da abscissa de B, correto? Agora eu vou pegar outros dois, também C e D, distintos, esse de abscissa XC ordenada YC, esse de abscissa XD ordenada YD. E eu vou montar aqui 2 triângulos. Prolongo aqui, formando um ângulo reto. Prolongo aqui, formando um ângulo reto. Ó, esse ângulo é igual a esse, que é a inclinação da reta. Então, esses 2 triângulos, como ele tem 2 ângulos congruentes, eles são semelhantes. Eles têm os lados homólogos proporcionais, tá? Ou seja, o cateto desse está para o cateto desse, tá? Assim, se o C é diferente do D, se o C é diferente do D, implica o quê? XA é diferente de... XC é diferente de XD. Tá bom? Ah, sim, desculpe, troquei. É porque eu desenhei o B mal desenhado, tinha perdido aqui, mas comi, ó, quando não é embaixo é em cima. XB. Então, observe, ó. 4 pontos A e B distintos, C e D distintos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Por semelhança, né? Esse cateto está para esse cateto. Ou seja, qual é a medida desse cateto? Qual é? YD menos YC está para quê? XD menos XC. Assim como o quê? YB menos YA está para quê? XB menos XA. Ou seja, se você pega 2 pontos numa reta, quaisquer e distintos, a razão entre a diferença das ordenadas e a diferença das abscissas, ela independe dos 2 pontos. As coordenadas dependem dos pontos, mas quando você chega para fazer essa conta aqui, diferença das ordenadas pela diferença das abscissas, isso não muda quando eu passo de um par de pontos distintos para outro par de pontos distintos. Diga. Naquela parte do A diferente do B e do X é diferente do B, poderia ser o contrário? Hã? Naquela parte lá, A é diferente de B, então XA é diferente de X, não deveria ser o contrário? Tipo, XA é diferente de B e A é diferente de B. Porque Na verdade é sim, somente sim. Mas é porque eu estou pegando a inclinação diferente de 90 graus, tá certo? Olha, estou nessas condições aqui, tá? Na verdade é sim, somente sim, tá? Mas nessas condições aqui, ó, inclinação, a reta não é vertical. Então, se eu mudo os pontos, necessariamente eu mudo as
As abscissas. Por exemplo, se a reta for horizontal, não muda as ordenadas, muda, mas mudou o ponto, continua mudando as abscissas. Então, isso aqui permanece, essa conta aqui permanece, mesmo que a reta seja uma reta horizontal. Se ela é vertical, isso não tem sentido. Porque se eu pegar uma reta vertical e pegar dois pontos distintos, eles têm as mesmas abscissas. Então, não posso fazer essa conta. Tá bom? Essa conta só posso fazer nessa situação. Quanto tempo? 20 agora. Para.